I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá pessoal, vamos começar aqui a falar sobre números racionais, que é o nosso conjunto representado pela letra Q. Bem, vamos começar o nosso estudo aí para conhecer esse novo conjunto. E nós vamos ter aqui alguns elementos novos que nós não colocamos nem nos números naturais, que são todos os positivos, nem os inteiros, que são os positivos e os negativos, para agora colocarmos alguns outros números nesse conjuntinho, que nós vamos chamar de números conjunto dos números racionais, certo? Os números racionais, quem são, né? Vou listar aqui. São as frações, são os números decimais, são as potências com bases decimais, raiz quadrada, certo? As dízimas periódicas também pertencem aí a esse números racionais, mas tem uma certa particularidade a respeito das dízimas periódicas que vamos discutir mais lá na frente, e as 4 operações com os números racionais também nós vamos estudar, certo? Com números racionais. Aí vai envolver os decimais, vai envolver raiz quadrada, vai envolver uma série de operações. Bem, vamos conhecer esses números racionais. Para isso, vamos introduzir aqui o estudo de frações, né? Vamos saber o que são essas frações, vamos saber como elas podem ser representadas de forma decimal. Vamos fazer alguns exemplos aqui para iniciarmos o nosso estudo dos números racionais, certo? Olha só. Começando aqui com o nosso primeiro assunto de números racionais, sendo as frações. Vou colocar um pouco mais para o lado aqui, fica melhor visualizar. Vamos lá. O que são essas frações, né? Onde nós encontramos elas? Geralmente, quando nós falamos de meias calças, para principalmente as meninas, nós falamos de meias calças 3/4. Né? Então, o que esse 3/4 significa? Quando alguém quer meia dúzia de ovos. Nossa, como assim meia dúzia de ovos? O que quer dizer esse meia, né? Da onde vem essa palavra meia? Meia que eu saiba é para a gente calçar os pés. Então, da onde vem esse meia? Né? Que a gente tanto fala de meia dúzia de ovos, meia lata de sardinha, meia xícara de chá. Se vocês observarem em alguns tutoriais, esse meia está sendo representado como 1/2. 1/2, né? O que significa isso aqui? Porque isso daqui é chamado de meio? Vamos começar por ele, já que é o nosso mais usual exemplo de fração no nosso dia a dia.
O que quer dizer esse 1 sobre 2 e por que chamamos ele de meio, né? Olha, esse aqui porque é o tal do meio, né? Como assim? Vamos lá. Na fração existe suas partes, né? Que eu vou aqui circular com cores diferentes. De vermelho aqui, vou chamar de numerador. Tá? Essa barra que tem aqui, essa barrinha, vou circular aqui também. Essa barrinha aqui é uma barra de divisão, tá? Então vou colocar aqui barra de divisão. O embaixo ali eu vou colocar outra cor aqui também para a gente entender que esse 2 aqui nós chamamos ele então de denominador. Então ligando aqui cada nomezinho com cada elemento, tá? Com sua cor respectiva. Nós temos aqui então o numerador, o denominador e ali a barra de divisão. Nós representamos as frações geralmente assim, que quer dizer o numerador, que quer dizer o denominador. O denominador geralmente é a parte total, certo? Então vou colocar aqui o todo ou parte total. Parte total ou o todo, certo? Uma barra de divisão, uma barrinha mesmo, que ela só está aqui para ser representada como um traço mesmo. E o numerador, ele diz a parte parcial. Ou nosso pedaço. Como assim pedaço, professor? Como assim pedaço? Olha só. Um exemplo simples, para a gente pegar o entendimento, é partindo para uma pizza. Sim, uma pizza aí, que nós vamos dividir ela em alguns pedacinhos. 4 pedaços. 8 pedaços. Certo? Vamos contar aqui quantos pedaços nós temos. O pedaço número 1, 2, 3, o 4, o 5, o 6, o pedaço número 7, o pedaço número 8. Ok, temos 8 pedaços nessa pizza. Caso eu coma 2, eu vou dizer numericamente que eu comi 2 pedaços da parte total de 8 pedaços. Ah, legal. E quantos sobraram? Então, restaram. Quantos pedaços? Olha, se eu comi 2, tinha 8. Estavam 6 pedaços de 8. Observem que eu utilizei o artifício da fração para poder representar quanto eu comi e quanto sobrou da minha pizza. Podemos fazer isso de qualquer produto, certo? Que dê para a gente fazer essa separação. Mas vamos voltar aqui para o nosso meio, meia xícara de chá. O que é isso? Meia colher de sopa. Por que é meio, gente? Olha só. Quando nós comemos a metade dessa pizza, por que nós chamamos de meio, né? Para comer a metade da pizza, nós precisamos comer 4 pedaços dela. Então vai ficar 4 de 8. Se utilizarmos da simplificação, simplificar consiste em dividir o número do numerador e o do denominador pelo mesmo número. Então vou dividir aqui por 2, ó. Aqui também vou dividir por 2. Vai ficar então 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 2 dá 4. Olha que é a metade. Se eu simplificar novamente aqui a minha fração, dividindo por 2 de novo, olha só o que acontece. Ó, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2, ó, 1 meio. Como assim meio? Meio porque ele representa sempre a metade daquilo
que aconteceu? Se você comeu 4 pedaços de 8, você comeu a metade, então você comeu 1/2. Porque sempre que a gente aplicar essa simplificação de frações, você vai sempre acabar nessa fração aqui, 1/2, sempre que tiver a metade de alguma coisa. Ah, professor, como assim? Vou tirar aqui esse pedacinho para fazer mais um exemplo. 3/6. Olha só, se nós tivermos aqui a fração 3/6, nós temos aqui então que simplificar por 3. É o único número que dá para dividir em cima e embaixo, tanto o numerador quanto o denominador. Dividindo aqui por 3, vai dar 1/2, que nós chamamos então de meio. Sim, 3 é a metade de 6. Sempre. E por isso que nós falamos meia xícara de alguma coisa, meio alguma coisa, e nós representamos com essa fração. Tá certo? Vamos lá. Vamos para alguns exemplos dessas frações. E vamos falar da nomenclatura. Temos aqui alguns exemplos. Vou botar um S aqui de exemplos. Então vamos lá. Vamos falar agora de uma coisa importante para a gente saber. Nomenclatura dessas frações, né? Como é que nós damos nomes a isso aqui, a esse numerador e a esse denominador? Nós vamos ficar toda hora falando numerador e denominador, numerador, denominador. Não precisa, né? Tem um nome próprio para a gente classificar essas frações. Bem, esse nome próprio, deixa a câmera focar um pouco, pronto. É o seguinte, para o numerador nós sempre vamos dar o nome do número mesmo, tá? O número cardinal. Então, para o numerador, que é o de cima, né? Para o numerador, é aqui número de cima da nossa barra. Nós dizemos que é o número mesmo, né? É o próprio número. Da forma cardinal. Então, assim, esse 1 é 1, esse 3 é 3, esse 7 é 7, esse 5 é 5, certo? Não vai mudar, é isso aqui mesmo. Para o denominador, a coisa muda, ó. O que nós vamos ter para o denominador, que é o de baixo, né? É o número, vou botar assim, abaixo da barra. O número abaixo da barra. Então, o que a gente vai fazer? Bem, o número abaixo da barra, nós vamos nomeá-lo de forma ordinal. Então, vou colocar aqui o próprio número cardinal. Para o numerador, nomeamos de forma ordinal. Ah, mas como assim, professor? Não é 1/4. Essa barrinha aqui nós dizemos que é sobre, tá? Ou mais especificamente 1/4, 3/8. Não assim, é 1/4, 3/8. O de baixo nós damos a numeração de ordem, como se fosse um lugar que você teve numa corrida. Quarto colocado, oitavo colocado, décimo colocado, certo? O caso que no 2 não vai ser segundo colocado, vai ser meio. Então, fica 5 meios, certo? Então, aqui, caso
especial. Eu vou colocar aqui grifado de verde. O nosso caso especial para o 2 no denominador chamaremos de meio, certo? Chama-se meios. Então vamos para alguns exemplos, né? Já que nós temos que saber como é que nós nomeamos isso aqui, já que isso aqui é 1/4, 3/8, 7/10, 5 meios. Vamos fazer aqui então alguns exemplos, olha. Isso aqui é o nosso 3/5, certo? Sempre assim, sempre na ordinal e no plural. Esqueci, ó, isso aqui tem que ser no plural, por isso que é quintos, certo? Não é quinto só. Então aqui mais um exemplo, ó. O 2 aqui está no numerador. No numerador é sempre o próprio número. Então aqui é 2 terços, certo? Vamos para outro exemplo aqui. Isso aqui é 8 nonos, correto? Muito bem, assim se segue até o 10, como é o caso aqui dos 7/10 que a gente colocou aqui como exemplo. 7/10. Sim, professor. Por que até o 10? Porque aí, para o denominador, isso aqui é até o número 10. E no plural, faltou aqui uma observação, até o 10. Como assim, professor, até o 10? Vou escrever essa regrinha aqui novamente, em outra folha, para estudarmos melhor essa questão do denominador. Porque a partir do 10, como aqui, por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui embaixo, dessa cor aqui mesmo. Ó, já está em 11, ó. Isso aqui é 15 11avos. Então tem essa palavrinha aqui, e aí já não precisa mais colocar em ordem, 11º. É o 11 mesmo, certo? A partir do 10 a gente fala isso mesmo, a gente coloca em vez de 11º, 11avos. É como substituísse a palavra de ordem, o número de ordem, por um número em avos. Então vou transferir aqui essa regrinha do denominador, tá? Para a gente entender melhor e eu ficar uma coisa mais organizada. O numerador é o próprio numerador. A questão agora é o denominador. Então aqui, porque para a gente avançar a gente precisa deixar isso aqui bem amarradinho. Denominador, tá? Então vamos lá. Até o 10, até o número 10, temos a nomenclatura de ordem no plural. 15% a bateria. Vamos lá, galera. Denominador, nós nomeamos ele, né, até o número 10 com a nomenclatura de ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E isso tudo no plural, ou seja, vai ser terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos, décimos, certo? Quando for para o número 2, nós temos aí uma exceção, né? Então, vou colocar aqui mais uma observação para
o 2, nomeamos como meios, certo? E a partir, né, do 10, ou seja, maiores que 10, tá? Vou frisar aqui, ó. Nós começamos a nomear com o número cardinal também. O número cardinal é o próprio número adicionado com a palavra avos. Então, esse número cardinal aqui eu vou voltar a lembrar para vocês, que quer dizer o próprio número. Então, adicionado com a palavra avos, certo? Muito bem. Vamos fazer só mais alguns exemplos aqui para nós entendermos melhor como seria essa regrinha para o denominador. No exemplo 1, eu terei aqui então 8 sobre 12. Exemplo 2, eu terei 5 sobre 30. No exemplo 3, eu terei 69. Como é que nós não vamos nomear então essas frações? Na 8 sobre 12, isso aqui é 8 12 avos. Exatamente, 8 dozeavos. É assim que nós vamos nomear. Isso aqui eu posso escrever de duas formas. Ó. Quando for múltiplo de 10, o número, que é um caso especial também do denominador, nós podemos escrever 5 30avos, ou nós podemos escrever 5 trigésimos, em vez de 30avos, certo? Que também está certo. A questão é que quando nós temos 20, nós falamos que são 5 vigésimos. 50, 5 quinquagésimos. 60, 5 sextagésimos. 70, 5 septagésimos, né? Se aqui for 90, ou melhor, 100, se for 100, 5 centésimos, tá? Nós podemos, então, todos que tiverem aqui no denominador terminados com 0, podemos adicionar essa nova nomenclatura. Então, eu vou colocar uma nova observação aqui, para mais uma regra, ó. Para maiores que 10, terminados em 0, podemos nomear como ordem, né? Como se fosse uma posição também aí numa corrida. Ficou no 20º lugar, 90º lugar, ou seja, ficou no lugar número 90, certo? Então aqui também pode ser escrito dessa forma, ou 5 30avos. Na questão do 25 sobre 69, ficará então 25, nada aqui, 69 avos. Pronto. Tá aí a nossa nomenclatura
de frações, tá? Lembrando que vocês revisem um pouco mais, que na próxima aula nós vamos falar de dízimas. Até a próxima. I never made it, but I know what it takes.